Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede de Santos, em São Paulo, Ricardo Soutulo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Danilo. Olá a todos. Agradeço o convite. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre a memória e a identidade. Natural que a gente não esgote o tema, e nossa ideia também não é trazer aqui verdades absolutas, pelo contrário, nós vamos conversar, refletir, ponderar e, como ressaltamos em todas as ocasiões, que possamos extrair algo que seja útil, prático e, portanto, vivencial para cada um de nós. Nós relacionamos muitas das vezes, Ricardo, o tema da memória com a psicologia, e já a identidade ela tem mais um aspecto filosófico da identidade do ser humano. Ambos fazem parte da filosofia, tanto memória quanto identidade. E eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto filosófico da memória, para começarmos o nosso podcast. Tenho percebido muitas das vezes com as pessoas com quem converso, seja na escola Nova Acrópole, seja em casa, com os amigos, no trabalho, enfim. Eu observo essa queixa de falta de memória, e isso, muitas das vezes, não é só uma questão neurológica ou mental, digamos assim, mas está atrelada a algo mais profundo, e precisamos refletir sobre esse aspecto do porquê esquecemos das coisas. Eu gostaria que você falasse dessa questão um pouco mais desse ponto de vista da filosofia do que é a memória. Bem, Danilo, realmente, quando a gente fala sobre memória com as pessoas, a primeira coisa que comentam é, esqueci um nome, esqueci o rosto de tal pessoa, esqueci um número de telefone, enfim. Claro que essa questão da memória é algo muito mais profundo quando a gente aborda o aspecto filosófico. A gente poderia resumir, né, a memória como essa capacidade de reviver o passado, né, de reconhecer como nosso e localizar ele no nosso passado. A questão é que, geralmente, quando a gente fala de memória, o que vem à nossa mente são os fatos, né? O que aconteceu com a gente, tal momento, foi agradável, foi desagradável, enfim, é um ponto de vista. Porém, que nem você mesmo colocou, né? É algo bem mais profundo. Na verdade, a memória deveria ter uma finalidade mais sutil, né? Mais profunda, mais requintada, vamos chamar assim. Que não é simplesmente recordar os fatos, mas sim recordar as experiências, recolher as experiências. Essa deveria ser a grande capacidade da memória. Claro que os fatos são importantes, mas o que são os fatos sem as experiências, né? Como é que a gente pode desenvolver algo, seja algo técnico, cotidiano, ou seja algo próprio da vida moral, alguma virtude, algum valor, algum princípio de vida, se não recolhemos experiências? É praticamente impossível, né? Ficar só na tentativa e erro não faz sentido, né? O melhor aspecto mesmo deveria ser o recolhimento das experiências. Imagina o seguinte, que a gente, ao ler uma fábula, no fim da fábula sempre tem a moral da história. Agora, sem a moral da história, a fábula não faz o menor sentido, né? Acaba ficando até algo tolo. Enfim, é a mesma coisa em relação às experiências. Se nós não recolhemos as experiências dos fatos, fica algo sem sentido, vazio. E qual é a chance da gente promover novos acertos? Ou não repetir os mesmos erros? A chance da gente não cair no mesmo buraco, né? Não falhar de novo. Ou repetir mesmo os sucessos. Tudo advém das experiências. Então, quando eu falo da memória como algo mais profundo, mais requintado, é não ficar apenas nas circunstâncias, né? Ou no gosto ou não gosto, isso ficou ruim, isso é mais fácil, isso é mais difícil, mas ir para o mais profundo, né? O que isso me acrescenta? Você tocou em outras civilizações antigas que têm esse cuidado com a memória. É muito importante falar sobre isso, Ricardo, porque quando a gente pensa da importância da memória para qualquer ser humano, é crucial que a gente reflita
que, se erramos e não registramos a experiência, nós vamos incorrer no mesmo erro novamente. Assim como também as coisas boas que fazemos, as ações nobres, valorosas, elas também têm que ser registradas. E nesse caso estamos falando de transmissão, de tradição, de continuidade. Eu gostaria que você falasse da importância da memória para esses povos tradicionais, porque seria muito importante se a gente considerasse, nesse mundo moderno em que estamos vivendo, a possibilidade de cultivar um pouco mais dessa memória tradicional ou dos melhores valores que foram deixados pelos povos antigos e que nos servem de guia também para o nosso futuro. O próprio termo, né, decorar, né, que vem do termo de cor, né, de cor significa de coração. Então, quando a gente fala de decorar algo, significa pôr no coração. E quando a gente pesquisa, investiga de forma um pouquinho mais profunda sobre esses povos antigos, esses povos tradicionais, a gente começa a analisar o que realmente eles decoravam, o que eles realmente colocavam na sua memória, né? O que realmente ficava marcado para eles. Por exemplo, se a gente vai na tradição hindu, a gente vê que a história antiga, a história deles era transmitida de boca a ouvido, né? Era oral. Então havia uma necessidade de decorar, ter de coração. Quando a gente vê os estudos dos Vedas, numa Índia muito antiga, a gente vê que era decorado, porque era o que havia de mais profundo para eles, era o que havia de mais sagrado. Então há uma necessidade de ter de cor, ter de coração. Para a tradição grega, em especial o período arcaico, período homérico, período arcaico, a gente vai ver que os aedos, né, eles decoravam Homero, porque era impossível educar um cidadão grego sem a presença das virtudes homéricas. Quem não gostaria de ser um herói? Quem não gostaria de se aproximar dos deuses ou se aproximar dos heróis? Então nada melhor do que ter de cor, ter de coração a ação e a vivência desses heróis. Os aedos que transmitiam, né, as qualidades dos heróis através da tradição homérica, e assim ia educando o homem grego, assim ia surgindo o cidadão grego. Então, a gente vê o que o homem tradicional guardava na sua memória. O que era mais elevado, o que era mais sagrado. E aí fica a contraparte, né? E nós, o que nós memorizamos? Será que é algo que nos leva a valores, a princípios, a coisas atemporais ou não? São coisas cotidianas, triviais. Talvez isso seja um bom ponto de partida para reflexão, né? O quanto eu utilizo a minha memória. Tem um filósofo muito importante no Ocidente, que é considerado talvez um dos maiores pensadores da história da humanidade, que foi Platão, onde ele relata o mito do rio Leteu ou o rio Letes, que é o rio do esquecimento, como ele costumava chamar. E é muito curioso porque ele relata através desse mito que algumas pessoas bebiam água em demasia para se esquecerem das experiências mais espirituais ou elevadas e quando voltassem à Terra, esquecessem de toda a experiência profunda que tiveram. E ele dizia que havia os mais prudentes que bebiam pouca água para que não se esquecessem desse mundo espiritual e quando voltassem à Terra para viver as suas experiências, esse mito trata da ideia da reencarnação, ou seja, esses que bebem menos água são aqueles que vão se lembrar desses elementos mais espirituais, mais éticos, mais morais e uma vez voltando à Terra para ter as experiências que todos nós temos, se lembrariam mais desses valores, dessas virtudes e viveriam com muito mais coerência, com muito mais moral, de uma maneira mais íntegra. É muito importante isso, Ricardo, porque quando a gente entende essa ideia da memória e resguarda esses valores e temos uma noção do nosso papel dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, no mundo como um todo, certamente teremos experiências mais profundas enquanto seres humanos. E já ao contrário, nós percebemos que nos traz um esquecimento dessas coisas mais elevadas e uma vida cada vez mais comum, mais profana, mais egoísta, mais afastada desses valores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo. Realmente, quando a gente fala de Platão, né? Para falar a verdade, a tradição platônica tem certos pontos que são basilares, né? Que dão toda a base para o corpus platônico. Um deles é a ideia da memória. E quando fala de memória para Platão, ele não está falando de algo meramente mental, né? Ele está falando de algo mais além. Ele está falando de uma espécie de memória da alma, né? Que ele chama de reminiscência.
que Platão nos explica? Que basicamente o fato da nossa alma vir de algo sagrado, vir do sagrado, a nossa alma teve contato com bom, belo, justo e verdadeiro. Assim como nós temos algo dos nossos pais, algo do nosso pai, algo da nossa mãe, a nossa alma, pelo fato de vir do sagrado, então ela tem algo do bom, belo, justo e verdadeiro. E isso pode ser provado empiricamente, né? A partir do momento que eu olho para uma flor e vejo beleza nela, e veja bem, a maioria de nós não estudou sobre beleza, a maioria de nós não estudou geometria, a maioria de nós não estudou sobre simetria ou assimetria, mas ainda assim sabemos, a flor é bela. E por que sabemos? Porque a nossa alma lembra. Quando alguém pratica generosidade, por exemplo, e isso nos encanta, né? Ver um ato belo, ver um ato justo nos encanta, e a gente não se aprofundou muito sobre o que é a justiça e o que não é, mas sabemos que é justo. A nossa alma sabe, porque ela lembra. Para Platão, basicamente, há certas memórias na alma tão profundas, tão naturais, que paulatinamente a gente deve pôr isso para fora, né? Que é o que Platão chama de eduzir. Através de uma educação, através de uma educação filosófica, a gente vai pondo essas virtudes inatas, essas lembranças inatas da alma, para o nosso dia a dia, para uma forma de vida. Ela não fica presa, embotada, né, latente na nossa alma. Claro que para isso se faz necessário uma educação filosófica, com contato com os valores. A ideia da gente se pôr em uma forma de vida cada vez mais filosófica, cada vez mais profunda, vai despertando algo na gente, vai fazendo a gente buscar algo, que nem você mesmo disse, algo para além das coisas do dia a dia, algo para além das coisas profanas, algo para além das coisas comuns. E isso vai nos pondo em contato com essa coisa primordial que é o sagrado. Tem uma outra questão importante, Ricardo, que eu gostaria que você falasse, que é a ideia da memória como identidade. Quando a gente conversa com as pessoas, é algo que eu já falei muito e hoje não falo mais, e percebo que as pessoas falam muito, naturalmente que por uma inconsciência em relação ao que significa a identidade, confundindo com personalidade. Só um exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, olha, aquela pessoa, aquele sujeito tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa de personalidade, relacionando a personalidade com caráter, com valor, com identidade. Se a gente parar para pensar etimologicamente falando, e até no que as tradições antigas trazem como identidade e como personalidade, eles falam que a personalidade ou a persona é a máscara, é aquilo que se manifesta no mundo manifestado, mas não é a identidade. A identidade é algo que nós construímos com consciência. Eu gostaria que você falasse dessa ideia da identidade e também da memória como identidade, para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre esses termos. Quando a gente vai relacionar memória e identidade, não tem como fugir de uma ideia, uma espécie de fidelidade. Se a gente tem claro quais são nossos valores, os nossos princípios de vida, pelo que vale a pena lutar, pelo que vale a pena viver, a gente vai construindo um grau de fidelidade a nós mesmos. E se a gente ainda não tem, aos poucos a gente vai ter que ir construindo, né? Isso vai nos dando uma certa firmeza, uma certa convicção de quem nós somos. Se temos claros nossos princípios de vida, nossos valores, nossas virtudes, isso vai nos trazendo uma certa identidade. Isto é, vamos dar um exemplo. Se por acaso eu perco meu emprego, perco minha família, mudo para outro país, entre aspas, perdi tudo, o que sobra? Sobra quem eu realmente sou. Sobra meus princípios, meus valores. Isso é minha identidade. Isso é talvez o que Platão chama de reminiscência. Talvez isso seja essa marca profunda que fica na nossa alma. O ponto de reflexão, né, que a gente pode levar para o cotidiano, é exatamente isso. O quanto eu tenho de clareza sobre quem eu sou, pelo que eu luto, pelo que eu vivo, pelo que eu busco. São pontos bem profundos, que provavelmente por causa da mecanicidade do dia a dia, por causa da horizontalidade do dia a dia, a gente não pare para refletir, não pare para buscar, né? Ou, entre aspas, não temos tempo para isso. O tempo da alma é diferente, né? O tempo para buscar essas coisas profundas é diferente. Às vezes apenas um minuto que a gente pare para se lembrar quem nós somos, para trazer da memória quem nós somos, nos reposiciona completamente e nos faz encarar a vida de forma diferente.
é uma espécie de diálogo interior, né? Aprender a falar consigo mesmo, né? E assim desenvolvendo um grau de clareza de quem eu sou, porque se eu sei quem eu sou, eu sei quais experiências eu tenho, vai ficar claro para onde eu devo ir. Ficar claro, eu consigo desenvolver uma margem de futuro, né? Essa ideia que você trouxe, Ricardo, em relação à imagem do futuro, é muito curioso porque quando a gente pensa em um futuro, a gente muitas das vezes se esquece de viver o presente com consciência. O Sêneca fala muito sobre isso na Brevidade da Vida, que é uma obra belíssima e que inclusive já falamos aqui em algum podcast sobre ela. Ele ensina que nós sofremos 3 vezes, pensando no que poderia acontecer, pensando no acontecido e sofrendo depois de a coisa ter acontecido. Ou seja, nós sofremos por inconsciência tanto no passado, no presente e no futuro e nos esquecemos de construir o futuro com imaginação, com memória. Eu gostaria que você falasse dessa ideia de construirmos o futuro no presente com mais consciência. Isso é algo que nós precisamos compreender um pouco mais e viver um pouco mais. Se nós estamos realmente presentes, nós vamos conseguir ter uma margem de futuro. O grande ponto é que nem você colocou. Geralmente a gente está com a nossa consciência no futuro. E a gente vê o mal que isso traz, né? Como a pessoa não consegue recolher experiências, o grau de ansiedade. No fim das contas, a ansiedade é basicamente isso, a nossa consciência no futuro. A gente não está no presente. Se a gente não está no presente, como é que a gente vai recolher experiências? Que nem a gente brinca, né? Se a gente não está no agora, né? Se a gente não está pondo atenção no que está fazendo, se a gente não está pondo atenção no outro, se a gente não está pondo atenção no que a pessoa que está na minha frente fala, como é que a gente vai recolher experiências dos momentos? Simplesmente não tem como. A gente não pode ficar gastando tanto tempo indo na tentativa e erro, né? Imagina, estar presente, recolher experiência e através desse recolhimento de experiência saber, tá bom, agora eu entendi, agora eu sei como repetir isso e ter sucesso de novo, ou não repetir isso, ou agora eu sei onde eu falhei. Tudo isso está intimamente relacionado a essa ideia que você trouxe de consciência, estar presente. Se a gente considerar que a memória é um atributo próprio do passado, né, de recolher experiências, e a imaginação, né, como um atributo próprio do futuro, o que une esses dois processos é o presente, é ter atenção no agora, né? A questão é que se a gente não tem atenção no agora, simplesmente não tem como recolher experiências e muito menos ir desenvolvendo valores, porque que nem Aristóteles já nos explicou, né, que a virtude se desenvolve com treino, né, se desenvolve com a prática, e não é uma prática cega, né, não é uma prática mecânica, é uma prática que paulatinamente vão recolhendo mais e mais e mais experiências até o momento que vai fazer parte do nosso ser. Da mesma forma que para as coisas técnicas a gente sabe que é assim, né? Andar de bicicleta cai, depois pega a bicicleta de novo e cai e tal. Tem uma hora que você anda. A virtude também. Tem uma hora que vai ser algo natural. É algo seu. E não é só seu, é algo que está como marcado na sua alma. É algo que vai ser uma memória da sua alma. Que vai ficar. Que vai fazer parte de si. Vai fazer parte da sua identidade. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você trouxesse nas suas palavras finais uma síntese do que é mais importante nesse processo, Ricardo, de termos consciência de identidade, de termos cada vez mais memória dos nossos melhores valores para que a gente mantenha isso em alto, ou seja, na nossa ação, na nossa vida de um modo geral, porque nós percebemos hoje que essa falta de memória, como nos ensina o Merlin, de todos os esquecimentos, o pior deles é esquecer-se de quem se é. E esse quem se é o mais profundo que nós temos enquanto seres humanos. É a nossa condição humana na sua mais alta expressão. E, portanto, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final nessa tônica. Bem, Danilo, se a gente fosse fazer um grande resumo do que é a memória, da ideia que cabe à memória, com certeza seria recolhimento de experiência. Se a gente faz tanta questão, né, de sermos melhores, de buscar uma vida moral, buscar os valores humanos, entender o porquê estamos aqui, como nos tornar melhores. A melhor forma, pelo menos a forma mais humana de se fazer isso, é recolhimento de experiências. E para isso, há de se estar presente. É algo muito natural para o ser humano, mas não é espontâneo. É algo que vai exigir um grau de esforço, né? Afinal de contas, tudo que tem valor exige um grau de esforço.
num mundo como o nosso, né? Em que é tão raro a gente ter momentos assim, né? Para falar sobre coisas da alma, falar sobre coisas mais profundas. Tem uma frase de Sêneca que explica muito isso, né? Que a palavra conduz e o exemplo arrasta, né? Então a gente vê que o exemplo talvez seja a principal via pedagógica na era atual. Às vezes, simplesmente alguém com muita boa vontade, vivendo valores humanos, sem ser perfeito, porque a perfeição não é desse mundo, mas com muita boa vontade, querendo ser cada vez melhor, isso faz com que outros seres humanos percebam a beleza disso e busquem, te acompanhem. A gente ainda não sabe a força que é o exemplo, né? Como eu disse, quando a gente fala dos povos tradicionais, o que movia uma civilização inteira, muitas vezes, a ideia dos deuses e a ideia dos heróis, porque eram modelos, né? Modelos de vida. Então a gente vê que talvez a melhor forma da gente transmitir isso, que nem você tinha me perguntado, seja pelo exemplo, seja vivendo. Não com intelectualismos, né? Mas vivendo. E assim a gente vai atingindo a nossa família, o nosso círculo de trabalho, e as coisas paulatinamente vão ficando um pouco mais humanas, um pouco melhores. Sem dúvida, e só um complemento, Ricardo, sermos bons exemplos é o mais importante. E quando você fala dos heróis e das heroínas, todos eles foram e serão sempre bons exemplos de virtudes, de valores, dessa tão conclamada guerra interior que muitas das vezes nós falamos sem termos consciência do que isso implica, porque essa guerra interior é lutar contra os nossos próprios defeitos. E todos os seres humanos, em alguma medida, têm os seus defeitos. Então é muito importante a gente refletir sobre isso, porque há maus exemplos e há bons exemplos, e nós temos que imitar sempre aquilo que é melhor em detrimento daquilo que é pior em nós e também na sociedade em que vivemos, porque quanto mais bons exemplos nós damos, nós acabamos por chamar a atenção pelo nosso comportamento. Às vezes a gente põe muito foco na escuridão, né? Nas mazelas do mundo, e realmente o mundo tem suas mazelas, mas às vezes alguém com muita boa vontade, com muito espírito de ação, chama muita atenção, né, no meio dessa escuridão. E aí sim vem o bom exemplo, né? Quando a gente vê, por exemplo, estuda um pouco de Platão, né? Como sempre, né? Tem que voltar ao Platão. Quando a gente estuda um pouco de Platão, a gente vê quando ele fala, por exemplo, da forma de vida dos anciões, né? Que vão ser exemplos para os mais jovens, porque eles viveram muita coisa, têm muita experiência, vão ser capazes de transmitir, eles vão ser exemplos. Então, desde Platão, a gente já vê a importância pedagógica dos exemplos, né? Isso fica na nossa memória, isso fica marcado na gente. Fica mais claro o norte pelo qual buscar, né? Se a gente tem bons exemplos. Com certeza, Ricardo. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje. Lhe agradeço novamente a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ricardo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Domenico Scarlatti, Sonata em Ré menor.